Relativamente a isto que foi dito e que nos trouxe aqui, eu penso que o Coronel Vasco Lourenço tocou nos pontos essenciais. Posso concordar ou não concordar com ele em coisas de detalhe. As pessoas que me têm acompanhado ao longo da vida, tenho tido a preocupação, desempenhei funções militares, em guerra e em paz, funções do governo, funções nacionais, ensino em universidades, mas uma grande preocupação. Antes de ser militar, em general há uma data de anos, eu sou cidadão. E, portanto, isso tem-me levado a ter uma necessidade de intervir, porque não quero que um dia seja julgado por dizer sabia e não disse nada. Eu tenho avisado há alguns anos, quer em aulas, quer em conferências, quer em artigos, quer na televisão, quer na rádio. Muitas vezes sou incómodo, há pessoas que gostam de mim, há pessoas que não gostam de mim. O que interessa é ficar nos registros. E sobre este tema, eu tenho vindo a escrever muito, muito não quer dizer com muita periodicidade, mas há muitos anos. Eu estou convencido que estamos a atravessar, em termos de história do mundo, a maior revolução, com as maiores consequências desde que aconteceu a Revolução Francesa e a primeira Revolução Industrial. As consequências disto são imprevisíveis. Portanto, não sabemos o que é que vai acontecer na Europa ou o que é que vai acontecer no mundo. Não vou fazer aqui um quadro geopolítico, mas isto é a minha convicção. Em 2004, eu era diretor do Instituto de Defesa Nacional, era Presidente da República do Pedro Sampaio, e caiu o governo, o Dr. Durão Barroso saiu do país e foi o governo de Santa Ló. Eu, na altura, estava a preparar um texto que se chamava A Quarta República. A Quarta República era já dizer que isto não vai lá nenhum. Mas como entrou em funções do novo governo, eu disse, bem, não é a altura mais adequada para eu publicar isto. Portanto, vamos esperar. O tempo passou e eu cheguei a esta conclusão que é trágica para mim. Não vale a pena ter Quarta República. Se os intervenientes forem os mesmos, posso ter outro quadro, não sei o quê, mas se forem os mesmos, esta palavra corrupção é o que está na origem disto tudo. Depois, em 2006, relativamente à situação mundial, tenho uma coisa publicada, aulas, conferências, está em PowerPoint, que são 20 sinais premonitórios de uma mudança histórica. E esses 20 sinais dizem-nos isto que estava a acontecer. Os sinais todos seguidos, uns a seguir aos outros, mas às vezes têm interligação e reagem uns com os outros, o que aumenta a sua força, a sua capacidade. Ainda por cima, tendo eu escrito isso pela primeira vez em 2006, e agora tenho continuado a apresentar isso, vou apresentar outra vez na segunda-feira, a velocidade com que as coisas aconteceram. Quer dizer, de 2006 para agora, as consequências foram muito mais rápidas. Depois, em 2008, escrevi um artigo para o Expresso que chamava A Falta de Vergonha. E, em consequência disso, já tocava nos bancos, tocava na banca, e tratava nos futuros partidos. Depois fui entrevistado para notícias do Correio da Manhã, e eu dizia que os partidos iam implodir, por este caminho iam implodir. Não havia futuro. Se virem hoje a última página do Expresso, se virem hoje o Expresso é quase mais importante que o Diário da República. Só não há porque não somos tão enganados no Expresso como somos no Diário da República. Bem, e então, a primeira página do Expresso traz a doença do Presidente da República, eventual, e o caso do Banco do Espírito Santo, que é mais assustador que os outros bancos todos. O Banco do Espírito Santo, eu não sei, não tenho do Espírito Santo, muito ou pouco não interessa, não sei o que irá acontecer. Mas o Banco do Espírito Santo era uma referência. Se é para todas as pessoas que estão aqui sentadas. Não é o BPP, nem é o BPN. Mas a última página do Expresso traz um artigo do Henrique Monteiro. O Henrique Monteiro tem uma coluna do lado esquerdo que se chama O Esboroar do Sistema, ou Esboroar do Regime. Bem, diz isto tudo. Está tudo lá escrito. Não há confiança nisto, não há confiança nisto, não há... E diz, e o que é que vai acontecer? Talvez uma ruptura. A ruptura traz esperança, mas pode trazer uma tragédia. Não sabemos. Dito isto, relativamente à Evolução Portuguesa, eu sou de uma geração, eu, Coronel Vasco Lourenço, que é 2 anos mais do que eu, soubemos agora, fazemos anos em junho.
Eu acho que há algumas datas que são essenciais neste percurso. 74, depois 76, 74, 76, é importante a Constituição da República, os regimes constitucionais. 82, o final do Conselho da Revolução. Este período de 74 a 79 eu estava em Macau, portanto tinha uma visão, como valor de Macau, um bocadinho distanciada, tinha a visão do estrangeiro que reconhece o país, mas está fora. Era como um diplomata que estivesse fora a olhar para o país. Eu muitas coisas que me passaram do break. Mas eu gostaria de dizer, nunca tive funções no Conselho da Revolução, embora sempre que viesse a Lisboa eu ia ao Conselho da Revolução, além de ir ao Conselho de Ministros, eu penso que devo subscrever isto. O Conselho da Revolução foi uma enorme utilidade. O Conselho da Revolução que levou muita pedrada e muita pancada, à medida que a história se vai fazendo, que vai passar, tem que se fazer uma homenagem ao Conselho da Revolução, independentemente, no meio daquilo tudo, no meio daquela confusão, pessoas que se perderam. E depois temos 86. 86, 1 de janeiro de 86, que é quando nós entramos para a Comunidade Europeia. A partir, quer dizer, 74, 76, 76, 82, 82, 86, nós tivemos a intervenção do FMI no primeiro governo, segundo governo Mário Soares, segundo governo constitucional, portanto, 78, e depois no Bloco Central, 83, 85. Mas a situação não era igual a agora. As responsabilidades agora são muito mais graves do que eram na altura. E, portanto, a partir de 86, não há desculpa nenhuma para todos os responsáveis de tomar conta disto. Foi dito aqui, o dinheiro que veio, não há. A senhora está a abalar a cabeça. Eu posso, não há perdão para ninguém. Não estou a pôr aqui em causa ministros, secretários de Estado, autarcas, parlamentares, que fazem o melhor possível. Não se fazer o melhor possível, estão debaixo de uma carapaça, que é como as costas de uma tartaruga, que não deixam que se vá muito longe. Estão encaixados, não têm possibilidade. Alguns ministros, alguns secretários de Estado, por aí adiante. Portanto, há muita responsabilidade. A maneira como o dinheiro foi entregue e não foi controlado. Portanto, já foi dito, não vou repetir. Mas eu penso que não há desculpa. E, portanto, onde é que eu tenho um texto escrito, não foi escrito para aqui, chama-se A Necessidade de um Conceito Estratégico Nacional que Ultrapasse os Ciclos Eleitorais. Tem uma análise, este não sei se foi publicado pelo Mil ou já foi publicado, e vai agora ser novamente, tem uma análise internacional e uma análise nacional sobre o caso português. Mas algumas coisas eu irei citar aqui ou ler. Eu penso que há aqui questões que o Coronel Vaz também já disse, ligadas aos partidos políticos, tudo o que ele disse eu subscrevo, responsabilidade, mas há outra coisa, falta de preparação. Não é só corrupção, é falta de preparação e deslumbramento. Falta de preparação e deslumbramento. Eu lembro, nas funções que eu desempenhei como general, no ativo, comandante operacional do Exército, diretor do Instituto de Assuntos Militares, vice-chefe de Estado-Maior do Exército e diretor do IDM, iam passando muitos ministros da Defesa. Muitos ministros da Defesa. E eu lembro-me do que é que aconteceu e que acontecia quando os ministros chegavam. Não eram provavelmente os ministros, de cada caso é o seu caso, há gente notável, há gente boa. O Dr. Luís Amado é um tipo espantoso, o Dr. João Gama também, há gente muito. Eram os gabinetes. Os gabinetes iam perguntar pelo cartão, qual era o meu cartão de crédito, quais são os combustíveis, quando é não sei o quê. Ia ganharem mais que os chefes de Estado-Maior das Forças Armadas. Bem, e portanto, um deslumbramento muito grande. E depois são recrutados, e está a acontecer agora outra vez, com este governo, cujo primeiro-ministro, penso que é uma pessoa bem formada e vive com algumas limitações até financeiras, ele próprio, mas que não tem capacidade para agarrar o sistema. E os assessores são contratados e estão publicados no Diário da República, esses assessores todos, estão distribuídos por vários ministérios. Portanto, falta de preparação, deslumbramento. Depois, os partidos são muito geridos, não por uma orientação estratégica, mas pelas pressões internas dos interesses locais, das juventudes dos partidos, dos interesses corporativos, dos interesses sindicais. Portanto, partidos políticos, mais isto, mais grandes gabinetes de advogados, mais a falta de controle sobre as regiões autónomas e as autarquias, mais as autarquias não têm controle, não tinham controle. Eu comprei o Dr. Vítor Gaspar, quando foi Ministro das Finanças.
O Dr. Vítor Gaspar nunca sabia qual era o buraco que ia acontecer. Quando disse, o que é que irá acontecer? Irá acontecer alguma coisa na Madeira? Irá acontecer alguma coisa na Estado aqui? Aquela empresa pública irá acontecer alguma coisa? Portanto, ele pode-se discordar ou não concordar, mas percebe-se o receio que ele tinha. E o Dr. Vítor Gaspar, eu acho que é um homem muito bem preparado, muito sério, muito competente nas questões macro. Ele não conhecia o país, nem conhecia a máquina do Estado. Nem a economia do país, nem a máquina do Estado. E, portanto, aconteceu o que aconteceu. Bem, depois a questão dos grandes grupos financeiros e as suas ramificações. O BCP, o BPN, o BPP e agora esta coisa terrível do Banco Espírito Santo. Porque o Banco Espírito Santo é, de facto, é uma rede muito, muito, muito grande, espalhada pelo país e pelo mundo. Depois temos a situação dos partidos políticos, já aqui foi falada, atual, que está aqui à vista, como é que está a acontecer, mais os tribunais. Bem, nós temos aqui, outro dia falava com o ministro, antigo ministro do engenheiro José Sócrates, e que o ministro adjunto dele, como é que se chamava? Pedro. E ele estava a dizer que as grandes questões são questões estruturais do país. Achava eu. E eu também tenho aqui uma coisa sobre o caso português que fala em questões estruturais, uma das quais é muito difícil de ultrapassar, que é a questão da demografia. Demografia, que é a relação pura da demografia, nascimentos versus mortes, mas também a distribuição demográfica no país. Não é só a transição da costa, do interior para a costa, mas é do interior. Parti alguma coisa? Mas também em áreas do interior regionais em que há uma imigração para as grandes cidades. Por exemplo, a zona de Bragança pode estar despovoada, mas as pessoas foram para Bragança, ou na zona da Covilhã. Portanto, há um despovoamento das coisas pequenas. A demografia é, de facto, um grande problema. O desequilíbrio da ocupação territorial entre a costa e o interior, a concentração nas maiores cidades, depois a destruição que foi feita, e isso é indesculpável, da agricultura, das pescas, e a dificuldade que há na recuperação da indústria, os erros no ordenamento territorial e no costeiro. Agora, com este ministro, isto é muito bom. O ministro que tem a parte do ambiente, o Jorge Moreira da Silva. Este é muito bom, é mesmo muito bom. E já começou a agarrar alguns assuntos, mas é o que eu digo, está numa carapaça, tem muitas limitações. Isto tem consequências graves nos focos, nas inundações, nas tempestades no mar. Esta ambiguidade nos estatutos das autarquias e das regiões autónomas não tem regras claras que levam a uma corrupção que nós às vezes não conseguimos detectar, e é familiar, e é de amigos e tal, por aí. A banca em empresas descapitalizadas, o desemprego permanente, gerações mais novas com níveis muito elevados, mais a população envelhecida, para o qual este governo pensa que somos descartáveis, e, portanto, há todo aqui um conjunto que teria que ser ultrapassado, mas tinha que ser ultrapassado com uma capacidade de governar e de legislar e de julgar que fosse muito forte, não só nos objetivos, que houvesse objetivos comuns, mas que houvesse capacidade de execução. Depois, esta questão da corrupção hoje está na ordem do dia, já ninguém se cala sobre a corrupção. Há um homem que tem feito um trabalho muito grande, que é o Dr. Paulo Moraes, que tem vindo com muitas coisas, com dados concretos, mas tudo fica na mesma. Há autarcas notáveis. O Dr. Rui Rio fez um trabalho notável no Porto, na questão das contas e na tentativa. Eu vou contar uma história que ele me contou, que é impressionante para ver como é que são estes povos. Lembrar-se-ão que o Dr. Rui Rio foi eleito pela primeira vez em 2001, nas autárquicas de 2001, quando o Engenheiro Guterres perdeu as autárquicas das grandes cidades e se demitiu em dezembro de 2001. A Câmara do Porto, eu não tenho nada contra o futebol do Porto, nem a favor nem contra nenhum clube. Eu não dou com esse peditório, sinceramente, os clubes de futebol. O que acontece é que a Câmara do Porto estava muita dependência do futebol do Porto. Claramente. E o Dr. do Rio, com algum fundamentalismo, se pôs as águas. Ele foi perseguido. A família foi perseguida. Ele, na altura, teve que pôr a família fora do Porto. E pôs a família
uma moradia nos arredores do Porto. Na altura, um jornal do Porto trazia a fotografia da moradia, ou a morada e onde é que estava a família toda a viver. Isto é muito, muito complicado. Portanto, estamos a falar na corrupção, do Dr. Paulo Moraes. Isto já não consegue... Quando o Coronel Vasco Lourenço dizia mas a corrupção dizem que a Itália... Bem, a Itália é muito melhor. Não, em comparação com isto. É que na Itália duas coisas funcionam muito bem. É a Polícia Judiciária e os tribunais. Os tribunais, a Polícia Judiciária e os carabinieri, enfim, funcionam muito bem. Aliás, nós sabemos quando é que o terrorismo ou a máfia quer matar alguém, são os juízes e são os tipos da Polícia de Investigação Criminal. O resto é o que nós sabemos da vida italiana. Eu tenho uns amigos italianos que me diziam assim, não é preciso governo para nada. Depois direções gerais funcionam. Direções gerais que aqui também tiveram importância e que foram destruídas a seguir. Direções gerais são destruídas por pessoas da Conferência dos Partidos. Que agora se quer também que o Tribunal Constitucional pense conforme isto é absolutamente espantoso. Isto é chocante. Eu gostaria de dizer outra coisa que é sobre... Portanto, dificuldades estruturais, todos nós estamos aqui com pessoas com cabelos brancos, mas são todos bastante adultos, portanto não vou explicar mais. Mas gostava de citar, quando às vezes nós julgamos as finanças, o capital internacional, podemos ser mal interpretados. Os três últimos papas, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI e o atual Papa Francisco I, eu escrevi isto. A Igreja Católica, pela voz dos três últimos papas, tem denunciado os perigos de tal sistema, que é o poder completo do capitalismo desregulado sobre as pessoas, sobre o poder. Lembro-me, quando caiu o muro de Berlim e foi a inclusão da União Soviética, do Papa João Paulo II ter dito: se nos regozijamos com a queda do comunismo, nunca poderemos aceitar a chegada do capitalismo selvagem. Bento XVI chamou-lhe o perigo do capitalismo financeiro desregulado. E o Papa Francisco disse em 2013 que o capitalismo financeiro mata. Bem, não são propriamente marxistas, nem comunistas. Portanto, há aqui uma necessidade de alterar estes termos. O que eu queria dizer, e que já transmiti em certa medida, é que há aqui uma carapaça muito forte de interesses, gabinetes de advogados, grandes interesses financeiros, nacionais e internacionais, que cobre aquelas pessoas que têm vontade de resolver. Não chega a ser um bom deputado, a ser um bom ministro. E, portanto, também já foi aqui dito que era preciso que a sociedade civil, ou os movimentos da sociedade civil, se juntassem para conseguir mudar isto. Eu estou crente que isto vai por este caminho, pode acontecer uma guerra mundial, pode acontecer uma guerra europeia e pode não acontecer, espero eu, uma convulsão em Portugal. Mas havia aqui duas coisas que me parecem essenciais fazer. Mas uma coisa é essencial fazer e outra coisa é acreditar que possam ser feitas. Uma era a revisão dos acordos europeus, de acordo, mas a Europa foi-se alargando com acordos que eram feitos à pressa e, portanto, mais a preocupação do alargamento do que a preocupação do aprofundamento e da definição clara das regras, mas era preciso, e depois uma revisão constitucional. E essa revisão constitucional, de facto, não é possível. Estou convencido que não é possível. E não é possível porque nós temos... Eu vou repetir aquilo que tinha dito em 2008, e que está escrito, não sei em que jornal. Eu creio que há aqui, nos grupos parlamentares, nos partidos políticos que estão na Assembleia da República, aquilo que se chama o arco governamental, o arco do poder, e os dois mais à esquerda. Pronto, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, o Comunista é muito coerente nas suas posições, mas estão fora disto. Mas temos as pessoas que votam sempre nestes partidos. Embora o Bloco de Esquerda possa ter umas evoluções e dificuldades. Mas depois, na minha perspectiva, o Partido Socialista tem dois grupos. Tem um grupo que é socialismo mais à esquerda, mais puro, e social-democracia. E depois o PSD tem social-democracia e agora tem um grupo neoliberal. E, portanto, onde é que está o verdadeiro poder? Está no bocado da social-democracia do PS e na social-democracia do PSD. Este problema dos neoliberais do PSD é tão grave que estão à direita
do CDS. Porque estes partidos, a nível europeu, que criaram a Europa, tiveram sempre uma matriz social. Aquilo que o Dr. Mário Soares chamava o socialismo democrático, que era o PS dele. Aquilo que é a social-democracia e a democracia cristã tinham uma matriz social, claramente social, os três. Portanto, é possível. Falando com pessoas destes três partidos, algumas que eu conheço, isso encontra-se aí. Agora, não se encontra nas pessoas que estão nesta visão neoliberal do governo. E, portanto, haveria, a meu ver, um núcleo mais socialismo de esquerda, social-democracia forte, uma democracia cristã, que acabou, ainda outra vez dizia o Dr. Mário Soares, foi muito importante a democracia cristã e os partidos socialistas desapareceram praticamente da rede de partidos à escala europeia, e depois, um bocadinho mais à direita, os neoliberais. Mas estes neoliberais estão à direita do próprio CDS. Mas há estas duas questões, portanto, a revisão dos acordos europeus, a revisão da Constituição Portuguesa, que não é possível, porque o PS atual, o Dr. António José Seguro, ou mesmo o Dr. António Costa, que eu julgo, tem de fazer concessões à esquerda do Partido Socialista muito fortes e ainda estão muito agarrados a aspectos que não foram ultrapassados da Constituição de 76. E, do outro lado, a Constituição que o atual Primeiro-Ministro encomendou, o Dr. Passos Coelho, o projeto de Constituição, ao Dr. Paulo Teixeira Pinto, é uma posição completamente inacreditável. É uma posição neoliberal pura e, portanto, não há possibilidades de ligação entre isto. Mas era necessário fazer, de facto, uma revisão constitucional. E depois há aqui a importância da sociedade civil. A sociedade civil, grupos como este, haverá cada vez mais. Eu faço parte, e acho que o MIL também, da PASC. A PASC é a plataforma ativa da sociedade civil. Começámos em janeiro de 2010 com 12 associações. Não é uma associação de pessoas, é uma associação de associações. É uma plataforma de associações. Começámos em janeiro de 2010 com 12 e estamos agora com 42. Bem, já com 42, portanto, cada vez mais uma posição da sociedade civil. Mas mesmo assim, com uma enorme fraqueza. Nós, nestes grupos que eu faço parte, diversas associações da sociedade civil, são as 3 ou 4, não somos capazes de fazer chegar a nossa voz à população. Porque a comunicação social não transmite nada. A comunicação social está completamente controlada pelos partidos políticos e outros grupos de interesses, mas não transmite nada. E pronto, ficavam por aqui neste momento.